Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre a tecnologia em 2025. Na semana passada falamos sobre o que mais impactou 2024 e agora vamos falar sobre o ano que começa. Antes de iniciar, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em Analytics, e também fazer aquele convite para você entrar para a nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br/assine. Rafa Coimbra, vamos lá, meu amigo, começamos com você. André, acho que todos nós vamos ficar de olho de alguma forma em inteligência artificial, algum aspecto dela, mas eu queria destacar um tema que eu acho que nós vamos abordar aqui ao longo de 2025, que é inteligência artificial geral. É diferente de um ChatGPT, é diferente dos agentes de IA, que também é uma tendência que muita gente tem apostado para 2025, que é aquele conceito em que a gente terá alguns bots trabalhando em conjunto para executar tarefas específicas, mas a inteligência artificial geral é aquele estado em que uma IA consegue executar uma tarefa humana igual a de todo mundo, ou até melhor. Então, vai incluir uma linguagem, um processamento de linguagem natural, vai incluir uma computação de visão, vai incluir multimodalidade, ou seja, a máquina ser capaz de entender vários inputs e devolver uma resposta muito similar à de um humano. Esse conceito é o que a OpenAI, a dona do ChatGPT, tem tentado fazer nos últimos anos. Tinha uma expectativa ali em 2024 para que surgisse um ChatGPT, um GPT-5, muito superior ao 4, que já é super poderoso, e isso não aconteceu. Só que o primeiro tweet do Sam Altman, o CEO da OpenAI, foi uma coisa meio misteriosa. Ele escreveu assim: olha, eu sempre quis escrever uma história de 6 palavras. E aí ele tweetou: perto da singularidade, : não está claro de que lado. Singularidade é um conceito do Ray Kurzweil, popularizado por ele, dizendo que o humano vai se fundir a uma máquina, no caso, talvez uma inteligência artificial, e o Sam Altman não deixa claro o que seria essa singularidade. Mas ele, obviamente, está dizendo que a gente está chegando num ponto que é perto disso, que seria essa inteligência artificial geral, ou uma superinteligência. É algo que está pipocando, que já era para ter acontecido em 2024, o Sam Altman já vinha dando esses sinais, isso não aconteceu, mas eu tenho quase certeza, se eu tivesse que apostar aqui, já que o nosso cenário aqui é de previsões, é que em 2025 a OpenAI, principalmente, as outras concorrentes também estão chegando junto, mas a OpenAI vai anunciar algo parecido com uma super inteligência, algo que vai mudar o mundo por completo e que reuniria esses avanços que a gente tem obtido nos últimos anos. Então seria uma super revolução esperada para 2025. Ele só não disse, quando ele fala não está claro de que lado, eu não sei se ele está querendo dizer se isso vai ser alguma coisa muito boa para a humanidade ou se vai trazer algum risco. A gente também vem falando de risco nos últimos anos, não aconteceu nada catastrófico até agora, não teve onda de demissões em massa, as máquinas não tomaram controle, mas ele deixa ali uma coisa meio nebulosa para que lado seria essa singularidade ou esse momento da AGI. Vamos falar muito sobre isso ao longo de 2025. E, Carlos, já que a gente vai falar muito sobre isso em 2025, começa comentando aí o que você acha dessa história toda. Bom, primeiro que sempre que o Sam Altman coloca essa pulga atrás da orelha de todos nós, a resposta, Rafa, para a sua pergunta, me parece ser dupla. Sim, vai ser algo muito bom para todos nós e sim, vai ser algo também muito ruim para todos nós. Acho que não tem outra possibilidade que não essas duas vias. Né? A gente vem assistindo essa evolução e é bem verdade, não teve demissão em massa. Aliás, as empresas que fizeram demissões em quantidade, né, de profissionais ou descontinuaram áreas e etc., visando inteligência artificial, acabaram tendo que refazer esse caminho de alguma forma, não 100%, óbvio, mas tiveram de recolocar peças no caminho, porque ainda a IA não foi capaz de dar conta de 100% das demandas. Então, esse era um ponto importante que está aqui.
Talvez o que a gente venha assistir após o lançamento dessa super inteligência, ou enfim, o que venha a ser anunciado pelo Sam Altman, transforme, ressignifique todo esse processo. A gente tem que olhar também sob a ótica do mercado. A gente fala muito sobre os usuários e toda essa a percepção das pessoas, mas isso acontece de maneira escalonada. Nem todo mundo é impactado da mesma forma, na mesma velocidade e no mesmo momento. Mas quando a gente pensa no mercado, o que a gente tem hoje é quase que uma corrida espacial, a corrida da IA acontecendo. Vários players investindo muito dinheiro, buscando alcançar uma suposta supremacia, e a gente tem alguns players muito incomodados com essas estilingadas da OpenAI, e que talvez ofereçam também algumas respostas para esse ano. Muita gente vai dizer, e aí esse é um movimento também muito natural, não conseguem alcançar o mesmo nível da OpenAI, a OpenAI está muito adiante, etc. Mas é bem verdade que melhorou muito a experiência com esses outros players. Conseguiram entregar mecanismos que atendem a necessidades muito específicas, são bem abrangentes do ponto de vista das aplicações e vem ganhando corpo. O que a gente tem percebido também é que surge um espaço, e a gente veio mostrando isso ao longo do ano passado, surge um espaço importante para as startups que operam com isso. Então, no fim do dia, a OpenAI faz um serviço também quase que como um bandeirante, né? Ela vai abrindo o caminho no meio da mata e fazendo a trilha para que outros possam seguir. Talvez os grandes players, e aí a gente tem Apple, a gente tem Google, a gente tem, enfim, tem IBM, tem muita gente no Amazon, muita gente no pacote, tentando fazer algo parecido, buscando algum movimento parecido e encontrando alternativas. Mas talvez a grande vantagem, e isso a gente viu muito e continuará vendo, é o fato de que o movimento desses gigantes tem trazido mais gente para brincar dentro desse parquinho. E aí alternativas e o ambiente de IA se torna mais diverso, as aplicações cada vez mais amplas. Rafa Coimbra, sua segunda tecnologia para 2025. Eu estou apostando, André, que 2025 vai ser um ano em que o conceito de TV por assinatura, TV a cabo, seja lá o que for, vai praticamente desaparecer. A gente tem acompanhado uma onda de mudanças, sobretudo nos Estados Unidos, esses grandes grupos de mídia, AT&T, Comcast, Disney, que durante muitos anos fizeram fusões e aquisições de canais. Esses canais foram para TV linear, para TV a cabo, por assinatura, e agora esses grandes grupos perceberam que o streaming é algo que não tem volta, né? Então, eles estão desmembrando, estão dando menos destaque para alguns canais, colocando outros dentro de um ambiente online para competir com esse mundo dos streamings. Ao mesmo tempo, você vê canais, ou estou chamando de canal já, né? Mas plataformas como Netflix, que antes só trabalhavam com séries e filmes, agora apostando em eventos esportivos. Quem viu aí a luta do Mike Tyson no ano passado sabe a força que um evento ao vivo tem. Então é uma mistura. O YouTube, por sua vez, vem crescendo fortemente. TikTok, a gente vai acompanhar o que vai acontecer nos próximos dias com o TikTok nos Estados Unidos. Vai ser banido ou não? Será que algum grupo desses vai comprar o TikTok? Afinal de contas, é vídeo. É um outro tipo de conteúdo em vídeo, mas é vídeo. Eu acho que a gente está num momento em que o 5G está cada vez mais consolidado, daqui a pouco a gente vai estar falando de 6G. No Brasil, a gente tem o início da chamada TV 3.0, que é a possibilidade dessa TV tradicional, que antigamente era por antena, depois por cabo, agora vai ser por internet, de obter vantagens que o mundo online tem, por exemplo, propaganda segmentada e a alta definição na palma da mão de qualquer um que tem um telefone, obviamente, capaz de suportar essa tecnologia usando 5G. Existe uma convergência, o que eu quero dizer, de tecnologias que vão levar o mundo para conteúdo em áudio e vídeo, e a gente talvez não vá mais usar termos tão frequentemente quanto TV, ou cabo, ou bundle, ou combo, seja lá o que for. A gente vai simplesmente acessar conteúdo de forma personalizada, customizada, em alto e bom som, da maneira que a gente quiser, na hora que a gente quiser. Pois tem aí alguns pontos que são importantes em relação a esse modelo do jeito que é hoje, um mercado extremamente fragmentado, uma guerra de gente com muita grana e
aparentemente não vai ser aquele desenho do The Winner Takes All. Então, nós vamos viver com mais de um player nessa história toda. Uma aposta grande, num primeiro momento, em produções originais. Então, Mandalorian, Game of Thrones, The Crown, enfim, muita coisa que aconteceu até então. E uma mudança disso nesse formato de ao vivo que você trouxe, Rafa. Alguns mercados, como a América Latina, Sudeste da Ásia e a África, vão crescendo. Alguns deles com players locais, que dá ali uma estratégia, que demanda uma estratégia diferente desses principais competidores à hegemonia ou, enfim, ao domínio de mercado, e ali uma dificuldade de fechar a conta. Como é um mercado extremamente fragmentado, existe uma discussão se ou eles vão apostar em publicidade para atrair mais usuários e ter pessoas que não necessariamente estão dispostas a pagar para muitos streamings, ou existe um impacto no comportamento do público de rotatividade de assinatura. Como muitas vezes as pessoas se interessam por um produto de cada um desses competidores, os consumidores vão adotando a prática de assinar e cancelar, alternando entre as plataformas. Esse é um desafio para essas plataformas. E aí o que a gente deve começar a ver acontecendo, além do streaming esportivo, né, da força do ao vivo, como o Rafa trouxe, uma aposta grande em inteligência artificial, com recomendações personalizadas, experiências sob medida, enfim. A IA deve entrar de vez nesse contexto, nessa guerra. Produções interativas, imersivas, isso teria sido uma das apostas, especialmente da Apple, com o Vision Pro, e aí a Apple TV poderia se beneficiar desse tipo de device. Naturalmente é um device que está disponível para todo mundo, mas a integração natural entre um produto de uma empresa e um gadget dessa mesma corporação poderia fazer com que as experiências fossem mais exclusivas, fossem diferentes para esse tipo de ambiente. Só que com o Vision Pro capotando, a gente ainda não sabe se vai dar para apostar em realidade aumentada e realidade virtual nesse contexto. E ali, inevitavelmente, esse movimento de saturação deve representar ou o colapso de players menores, ou então a aquisição por parte desses grandes nomes, dessas grandes marcas que estão por trás disso. O fato é que o futuro aponta para um mercado menos fragmentado. Durante muito tempo eu achei que haveria uma espécie de uma analogia à TV a cabo, então alguém que ia consolidar em pacotes conteúdos de cada um desses grandes produtores. Hoje em dia eu já não tenho mais tanta certeza disso, parece ser realmente bem difícil de negociar individualmente com cada uma delas, mas é um público que está cada vez mais exigente, que busca qualidade, que busca conveniência, acessibilidade, mas também ficou mais esperto para conseguir os conteúdos de todas essas empresas e conseguir consumir tudo aquilo que lhe interessa. Bom, a gente vai acompanhar naturalmente suas tecnologias, Rafael Coimbra, e vamos voltar para cada uma delas ao longo do ano. E agora quero saber de Carlos Aros. Diga, meu amigo, qual é a sua primeira tecnologia? Vou pegar carona no que o Rafa falou sobre inteligência artificial e vou falar um pouco sobre governança. Eu acho que as plataformas de governança de IA entram neste 2025 como o fiel da balança no processo de adoção dessa tecnologia. É como se nós estivéssemos juntando ali não só recursos tecnológicos, mas também políticas de uso e alguns princípios em caráter de orientação ou até mesmo
como se fosse uma baliza moral para o uso e para o desenvolvimento e para a implantação da inteligência artificial. Então, a gente tem, nesse conjunto aqui, um desafio tecnológico, que é o acompanhamento e o desenvolvimento da IA, ou de recursos que tenham na sua engrenagem inteligência artificial, alinhados com esse viés da governança, políticas que envolvam não só a questão legislativa, né, a questão regulatória, mas que envolvam também processos dentro das empresas. Ainda há um grande número de empresas que trabalham com base em protocolos não tão claros, e isso gera ruídos, isso faz com que a inteligência artificial de um objeto de benefícios se transforme em um potencial agente de risco para a organização. E a questão ética nem se fala, porque nós estamos colocando nas mãos de ferramentas que têm um poder muito grande, atividades que geram um impacto tremendo sobre as vidas das pessoas. Então, o que a gente tem aqui, basicamente, e que vem sendo trabalhado já há alguns anos, e que deve ganhar corpo neste 2025, na verdade, a gente fala 25, mas o plano de voo, segundo alguns relatórios que foram divulgados aí no finalzinho do ano passado, ele envolve 5 anos. Então, ele está falando de 25 a 30, mas 25 é o ano-chave para o início dessa operação. Então, nós estamos falando de um processo que envolva mais transparência no uso da IA, mais responsabilidade, mais equidade e mais privacidade, né? A gente tem um cuidado muito grande com os dados, há ainda gargalos importantes do ponto de vista de proteção e segurança de dados que são ignorados e que precisam ser atendidos para a gente poder superar isso tudo. Então, a gente só vai conseguir vislumbrar um futuro positivo com a super inteligência artificial, né? O Rafa estava falando da OpenAI, etc., e com qualquer outra inteligência, mesmo aquelas não tão super assim, se nós tivermos plataformas de governança funcionando, se nós tivermos um debate que alcance não só o nível do regulador, mas, sobretudo, a aplicabilidade dessas plataformas dentro das empresas, dentro das estruturas das organizações como um todo, para que os usuários possam ter referências e balizas para esse uso. Senão, um Deus nos acuda e a gente não vai conseguir avançar. Existe riscos que envolvem não só a privacidade, mas também, eventualmente, algum desalinhamento com valores que sustentam a própria humanidade. E tudo isso está num campo de percepção, está num campo ainda muito incerto. A gente precisa observar para entender quais são os limites, quais são os parâmetros. E aí a gente não está falando necessariamente de uma lei, mas a gente está falando de processos que precisam ser respeitados para a aplicação dessas IAs. E aí, óbvio, isso gera ruídos, há alguma corrente que entende que pode haver, a depender de como isso se construir, limitações do ponto de vista do desenvolvimento, da inovação e etc. Outros que já são muito mais pela aplicação de modelos muito rígidos, porque a coisa está correndo muito frouxa, enfim, sobram visões aqui nesse processo. O importante é que o debate foi desencadeado, 2025 vai ser o ano para essa implementação de fato. A gente viu discussões muito importantes em 23 e 24, muitas delas se materializando em conjuntos de regras e leis e etc. E agora a coisa caminha para um outro patamar. Diga lá, Rafa Coimbra, o que você acha dessa história toda? Isso é um perigo, André, essa questão da regulamentação. Pode parecer um paradoxo que eu estou dizendo aqui, mas eu vou explicar. Eu acho que, à medida em que nós estabelecemos alguns parâmetros, algumas regras, e aí eu estou falando do mundo inteiro, né? A gente teve na Europa, agora no Brasil, a gente aprovou a nossa legislação específica para IA, isso pode dar uma falsa sensação de que está tudo sob controle. Quando, na verdade, não. O que essas leis estabelecem são, como o Ares falou, limites, parâmetros. É uma espécie de um guardrail. Agora, como você vai trafegar por esses limites é outra história. E aí cabe a cada um de nós que estiver usando IA, seja o uso pessoal ou principalmente em grandes corporações, como você vai implementar isso. Não está dominado. E aí eu chamo a atenção para o fato de que muitas empresas que estão ainda já passaram da fase de testes, algumas já implementando IA, em que
o grupo que está desenvolvendo IA dentro da empresa não necessariamente elabora, pensa nessas questões éticas, dos impactos na sociedade. São grupos muito restritos, é uma parte do pessoal de programação que entende de IA que está desenvolvendo alguma coisa. Será que não é hora de chamar um time dentro da empresa multidisciplinar para discutir quem vai ganhar o que com isso? Quais são os possíveis impactos negativos do que está sendo desenvolvido por uma equipe, às vezes, muito pequena, nem tão representativa numericamente numa empresa? Essa é uma questão. Então, acho que vale a pena chamar as pessoas de múltiplas áreas para discutir o que pode trazer de bom, o que pode trazer de malefícios para a sociedade, e só para fechar, que isso não se desconecte daqueles grandes pontos estratégicos das empresas, né? Da visão, da missão, dos valores. Um projeto de IA, ele não deve ser visto como algo isolado. Ele tem que servir a esses propósitos, ele tem que ser uma ferramenta para que a empresa mantenha aquilo que ela programou antes mesmo da IA. Esse é um ponto que deve ser considerado. Carlos Aros, qual a próxima? A próxima também é um conjunto, André. Computação sustentável, uma agenda que já está implantada, né? Ela talvez não tenha alcançado ainda a dimensão necessária, mas tem alguns estudos que mostram, por exemplo, que em função das demandas da IA, o consumo só relacionado ao processamento de IA global de eletricidade vai ser o equivalente até 2027 ao consumo anual da Argentina. Então, a gente está falando que 8% do consumo de energia dos Estados Unidos lá em 2030 vai ser por causa de data centers. Hoje esse número é bem menor, está em 2 e alguma coisinha, quase 3. Então, tem um processo em andamento que envolve não só o consumo de energia, mas a demanda por matéria-prima, a carga que se tem sobre o meio ambiente para o desenvolvimento de tecnologia. A gente está falando não só de tecnologias digitais, mas sobretudo também do hardware. E aí a gente tem algumas empresas com planos já anunciados para revisão de data centers, então Google, a Microsoft, a Meta, mostrando que sim, é possível refazer projetos e transformar os data centers em centros que demandem menos energia, ou seja, o aumento da eficiência energética dentro desses centros de dados, o hardware mais eficiente, ou seja, a busca por novos materiais que consigam entregar uma experiência melhor, com baixo consumo, com um consumo energético menor. Muitas empresas substituindo fontes de energia tradicionais por fontes renováveis. E aí a gente tem uma tríade aqui quando a gente pensa nesse processo, que é o que tem sido trabalhado por boa parte das organizações e o que tem sido colocado como norte por alguns reguladores dentro desse processo de transição. Primeiro, a atualização de hardwares. Então, na linha do que eu disse, hardwares que demandem menos energia, entregando uma experiência igual ou melhor do que se tem hoje. Segundo, algoritmos mais eficientes, né, que acabem também transformando o consumo energético em um processo melhor dentro da capacidade de entrega desses algoritmos. E a energia verde, a substituição das fontes de energia. Algumas pesquisas mostram que os gestores de TI estão comprometidos com a pegada de carbono, com reduzir a pegada de carbono. E existe, do lado dessas lideranças, e algumas pesquisas têm mapeado isso, um interesse muito simples. É não só melhor para o meio ambiente, como em alguns casos é mais economicamente ou financeiramente rentável para a organização fazer algumas dessas trocas que vêm sendo apontadas como necessárias para a construção de uma computação mais sustentável. A agenda verde era uma agenda importante globalmente, ganha força a partir de alguns encontros que vêm acontecendo com lideranças globais e passou a ter um estímulo muito importante no momento em que as Big Techs abraçaram essa causa. E aí a gente tem gigantes como, por exemplo, a NVIDIA
adotando práticas para a fabricação de chips, para suas estruturas de processamento de dados, adotando práticas mais sustentáveis. As sinalizações que esses gigantes do mundo da tecnologia dão mostram que essa é uma agenda que em 2025 ganha força a partir do olhar de lideranças de outros segmentos. Então, as Big Techs abraçaram até um determinado ponto, e aí os outros setores vêm a reboque, também fazendo investimentos nessa mesma linha. Ou seja, equipamentos que tenham uma maior durabilidade, o estímulo à reciclagem, ou seja, tem todo um processo, a economia circular entra nessa onda também dentro da indústria tech, ou seja, tem todo um movimento para fazer com que a computação sustentável seja de fato uma agenda efetiva em 2025. Tem um ditadozinho que eu ouço cada vez mais quando lido com empresas americanas que estão com essa questão de computação verde, de computação sustentável na sua agenda, que é "Sometimes green is green". O verde da computação é o verde dos dólares. E é bem na linha do que você falou, os CIOs estão comprometidos muitas vezes com esse tipo de iniciativa, porque isso está no plano de metas dele, CIO. E eu conversei com o professor Bob Armstrong aqui no nosso Energy Summit no ano passado, e ele falou muito sobre esse ponto da responsabilidade do CIO em todo o processo de descarbonização, ou enfim, de tentativas de descarbonização, ou pelo menos de diminuição de emissões de carbono a partir das áreas de tecnologia. Sem dúvida nenhuma tem coisa para fazer e tem razões para isso acontecer. Uma outra questão é que as mudanças climáticas elas começaram a ser mais facilmente precificadas, então plantas de fábricas que precisam ter janelas com proteção anti-furacão, dependendo de onde ficam, uma estrutura que de alguma forma proteja aquelas plantas para terremotos, a mesma coisa para os escritórios, ainda que nesse modelo híbrido as empresas começaram a precificar isso do ponto de vista de construção e também de seguro. As companhias de seguro que tiveram muitos prejuízos com algumas catástrofes, alguns eventos em função de mudanças climáticas nos anos anteriores, começaram a precificar essa história e quando começa a doer no bolso, tem razão suficiente para essas iniciativas ganharem força. Tem alguns pontos que podem ser complementares a esses que você trouxe muito bem, Aros, que são a própria fabricação de hardware sustentável, então usar materiais que são menos poluentes, que têm maior durabilidade, aquele processo de obsolescência programada que a gente viu acontecer durante muito tempo, e ele já ficou claro, começa a ser cada vez mais discutido. Toda a questão de gerenciamento dos resíduos eletrônicos, então a reciclagem e o descarte dos equipamentos obsoletos e essa relação de eficiência energética em data centers e de computação em nuvem também otimizada. A gente tem visto algumas pesquisas até parecem saídas de filmes de ficção científica. Tem uma questão de computação neuromórfica que algumas empresas estão estudando a utilização de neurônios, de tecidos neurológicos com neurônios reais para diminuir a necessidade de demanda por chips e também aumentar a capacidade de processamento desses dados. E aparentemente o mundo vai para uma relação mais sustentável, tanto do hardware, com esse processo de materiais reciclados, quanto do software, o design de algoritmos, como você trouxe, o processamento distribuído e também algumas tecnologias que nasceram com uma demanda por energia que é muito grande, como a inteligência artificial, mas também blockchain, cripto, elas começam a rever algumas das suas estratégias de funcionamento porque elas se mostraram absolutamente inviáveis em larga escala. Então, no caso de cripto especificamente, esse é um tema que
afeta a própria existência das criptomoedas. Quanto mais elas conseguirem reduzir esse consumo por energia, mais facilmente podem se tornar moedas transacionais, o que naturalmente aumenta a importância desses recursos na nossa sociedade. Acho que esse é um tema bastante relevante, Carlos Aros. Vamos lá. Bom, agora vou trazer as minhas duas tecnologias. Coincidentemente, são tecnologias que, de alguma forma, se conectam com as que vocês trouxeram. A minha primeira vai ser Small Language Models. A gente viveu os últimos anos discutindo os LLMs, os Large Language Models, que deram a tônica dessa primeira fase de inteligência artificial popularizada através do ChatGPT, ali em 2022. Os SLMs estão emergindo como uma alternativa a esses grandes modelos de linguagem. Em 2025, a gente espera que esses modelos compactos sejam mais amplamente adotados, ou pelo menos discutidos. Essa relação com eficiência de consumo de energia, com custo e também com privacidade são essenciais. Os SLMs são versões menores e mais otimizadas desses grandes modelos de linguagem, com um menor número de parâmetros e também um menor consumo de recursos computacionais, dada a diminuição da quantidade de elementos que acontece no momento do processamento dessas informações. Embora eles sejam mais compactos, eles são treinados para manter um desempenho competitivo em determinados aspectos. Então, eu não preciso ter um LLM para rodar na minha empresa ou para rodar num sistema de leis e de análises de um país ou de ambientes que tenham fronteiras muito claras. Então, eu tenho mais eficiência energética, eu tenho um desempenho especializado, eles são ali ajustados para tarefas específicas, e eles são viáveis em dispositivos locais também. Eles podem ser implantados em dispositivo com menor capacidade computacional. Então, o teu smartphone, ele pode processar algumas dessas funções. Dispositivos IoT também. Então, eu diminuo a necessidade de troca de informações entre esses gadgets e servidores e data centers. Eu consigo resolver algumas dessas questões localmente. Tive um pouco disso acontecer nos anos 90 com computação de tecnologia da informação. Os servidores, os terminais burros, os recursos que eram desenvolvidos dentro de computadores que ganharam capacidade de processamento e viraram quase servidores da geração anterior. E essas idas e vindas, elas são bastante frequentes na tecnologia. Você reduzir a capacidade de processamento na ponta e deixar essa responsabilidade para servidores, em algum momento isso troca. E aí essa troca faz com que seja, de fato, mais eficiente trabalhar sob determinadas condições. Eu acho que isso pode fazer bastante sentido para os SLMs. Agora eu pergunto, Rafa Coimbra, me diga o que você acha dessa história. Eu acho, André, que a gente tem que ficar de olho sim, porque tá rolando uma discussão que ganhou força agora no fim de 2024, de que esses grandes modelos, como o GPT, Gemini e Claude, eles estariam ali já batendo no muro, né? O pessoal lá está chamando de the wall, estaria chegando num limite no sentido de treinamento. Então, já existe computação do ponto de vista de hardware e também de modelos para que se processe tudo que já existe. É claro que a gente está gerando informação o tempo inteiro, mas o grosso, vamos dizer assim, do treinamento, do que a gente chama de pré-treinamento da IA, isso já estaria chegando num nível que não tem muito mais o que escalar. Dito isso, o que a gente pode observar, pegando gancho no que você está falando, é esse desenvolvimento em cima dos grandes modelos. Então, são aperfeiçoamentos, são pequenos modelos, essa IA
de ponta, né, Edge AI, dentro de um chip neural, de um dispositivo móvel, essas variações em cima dos grandes modelos, mas eu diria também que em cima dos pequenos modelos, eu acho que a gente vai ter uma indústria se desenvolvendo. E aí, lembrei agora, falando disso, tem uma entrevista recente do CEO da Microsoft, o Satya Nadella, em que ele dá a entender, também bem recente, ele dá a entender que esse modelo de software as a service, como a gente tem observado no mundo, de você pagar uma assinatura por um Windows, por exemplo, ele está meio que de olho e vendo que esse troço já não vai ser o futuro. Ele acha que o SaaS vai acabar em algum momento, SaaS, não SaaS, empresa, vai acabar porque esse modelo vai ser em alguma medida substituído por agentes de IA, por esses modelos. Essas estruturas vão remodelar processos e a gente está no limite, né, no limiar aí de uma nova onda. Acredito muito no que você está falando e acho, só para fechar, que isso é uma super oportunidade para brasileiros. A gente não acredita que teremos condições de fazer um grande modelo de linguagem como um GPT, mas por que não fazer um pequeno modelo ou trabalhar nesses pequenos modelos ajudando a desenvolver outros mercados como se fosse uma superfície acima de um grande modelo. Eu acredito muito nesse potencial. Sem contar a capacidade de trabalho offline, quando você coloca os SLMs em dispositivos menores, naturalmente é muito difícil para uma empresa americana lidar com todas as alternativas de demanda que a gente tem. Quando a gente olha para aplicações em área médica, em seguros, nas áreas jurídicas e tributárias, naturalmente isso vai abrir um baita espaço para o mercado local, como você está dizendo, Rafa. Faz muito sentido. Vamos lá, minha segunda tecnologia, que também tem a ver com o que vocês trouxeram e fala sobre verde, são as baterias. As baterias, a próxima geração de baterias, especialmente as baterias em estado sólido, estão entre as promessas para o ano, na minha opinião. Tem a capacidade de transformar diversos setores, principalmente os setores de mobilidade elétrica e de armazenamento de energias renováveis. Isso é um ponto importante também. A gente olha para as baterias muito associando a mobilidade aos carros elétricos e todos os dispositivos associados à mobilidade, mas armazenar energias renováveis pode ser uma tática e uma estratégia que gere uma nova onda de demanda para essas baterias. Primeiro, é importante falar sobre o que são baterias de estado sólido, que são baterias que substituem o modelo tradicional de eletrólito, que é um líquido usado nas baterias de íon e de lítio. Essa mudança no design e quando você coloca ali algum tipo de elemento, como por exemplo o grafeno, e refaz a estrutura de arquitetura dessa bateria, você permite maior densidade de energia, baterias que são mais seguras porque não tem o vazamento do líquido, carregamento mais rápido, maior durabilidade. Então são elementos que de alguma maneira impactam diretamente outros segmentos, como os veículos elétricos, e certamente nesse formato de baterias de estado sólido serão um dos maiores, se não os maiores beneficiados com essas baterias. Os veículos elétricos vão ter uma autonomia, por exemplo, equivalente ou superior a dos carros de combustão. O tempo de carregamento vai diminuir muito. Então, todas aquelas críticas que a gente ouviu falar por muito tempo em relação à mobilidade elétrica, elas perdem força, mas ela também abre espaço para, por exemplo, o transporte aéreo elétrico, para o uso em drones, para o uso na agricultura. Enfim, tem ali uma série de aplicações que vão dar mais escalabilidade e uso para essas baterias, sem contar a infraestrutura de carregamento. É claro que a gente vai precisar de uma atualização das redes de carregamento, caso esse tipo de bateria ganhe mesmo espaço, mas é uma estrutura mais barata, mais rápida e mais eficiente.
Diga lá, Carlos Aros, o que você acha dessa história? Bom, a gente tem uma evolução aí bastante grande nesse setor, talvez em menos de uma década, com muitas coisas acontecendo, sobretudo os encaminhamentos, né? Você destacou muito bem que a ideia das baterias era aplicada só à mobilidade, mas hoje não mais. Hoje a gente discute as baterias como uma alternativa importante para a distribuição de energia, para o armazenamento de energia em regiões mais distantes. Ou seja, você tem um sem número de aplicações com foco nessa ideia da transição energética e de novos modelos que vêm sendo incubados. Especificamente sobre as baterias aí de estado sólido, colocadas aí como o grande salto aí de geração, né? O que a gente tem, de novo também aqui nesse segmento, uma corrida entre as indústrias, cada uma aportando ou em um braço de desenvolvimento ou com investimentos internos para o desenvolvimento, para a pesquisa com essas baterias. Algumas fabricantes, né, a gente tem, sei lá, Stellantis, a Honda lá no Japão fazendo testes dentro de uma planta proprietária, tem a Toyota que fez anúncios recentes, e aí a gente tem as chinesas, cada uma delas operando ali dentro do seu segmento, mas notadamente GWM e BYD, também tentando entregar experiências melhores para os clientes, mas todas elas focando como início na mobilidade e como uma segunda vida para esses equipamentos, essas outras aplicações. Talvez em 2025 a gente ainda não assista a modelos sendo lançados com essas baterias, mas a gente vai ver experimentações muito importantes e uma disputa no mercado que vai envolver profissionais, vai envolver e já tem envolvido cada vez mais patentes e a busca por fontes e por matérias-primas para o desenvolvimento dessas alternativas. E aí, óbvio, tudo isso faz com que o mercado fique cada vez mais agitado, tentando encontrar caminhos para oferecer antes do concorrente, melhor do que o concorrente e ocupar um espaço no mercado maior do que a concorrência dentro desse segmento. É importante dizer que talvez hoje a distância entre as fabricantes que se notabilizaram pelos veículos elétricos para aquelas que ainda são da indústria tradicional, a combustão, ela diminuiu muito. A gente tem eu mencionei aqui a Stellantis, que é dona de Fiat, Jeep, etc. Né? Tem fabricantes mais tradicionais que têm feito apostas interessantes, com produtos bem interessantes colocados no mercado, com investimento proprietário, e a gente tem, por exemplo, a BYD com a perspectiva de que até o final aqui dessa década coloque no mercado já, eles sinalizam inclusive uma data, os outros estão só em testes, a BYD quer colocar acho que 28, se não me engano. Então você tem uma disputa interessante, mas cada vez mais o mercado caminha para uma entrega mais robusta. E aí tem um outro lado dessa história, que é algo que a gente precisa também destacar, o número de ocorrências envolvendo as baterias veio diminuindo, apesar do aumento do uso. Isso mostra que a evolução ao longo dessa última década, sobretudo, foi muito importante para garantir mais segurança. Novas ligas sendo adotadas para dentro das baterias, novos processamentos, novos modelos para os equipamentos de carga, né, de recarga, enfim, tudo isso sendo pensado para aumentar essa segurança. Então, as baterias do estado sólido vêm para chancelar essa trajetória vitoriosa para o setor ao longo de uma década, com mais segurança, mais eficiência, maior capacidade de armazenamento e até certo ponto, custos menores do que a gente tinha há muito tempo atrás. Bom, é isso. Ano começou de verdade agora. Feliz 2025 para todo mundo que nos acompanha por aqui. Vai ser um ano muito cheio. Temos aqui já as nossas edições programadas. Vai ter MTech Brasil pela primeira vez. Vamos
fazer a principal conferência da MIT Technology Review, a mais ampla. Ano passado a gente fez MTech Energy, esse ano vai ter MTech Brasil em São Paulo, tem Innovative Workplaces, Innovators Under 35, Energy Summit 2025, conteúdo para tudo que é lado. E meus amigos Carlos Aros e Rafael Coimbra seguem com a gente nessa jornada, trazendo para você que nos ouve o que está rolando ali no topo da tecnologia e nos negócios e na sociedade. Um grande prazer abrir mais um ano com vocês. Está na hora, mas antes de chamar a despedida, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS, nossos parceiros de tanto tempo. Rafa Coimbra, feliz 2025, grande abraço para você. Feliz ano novo, André Aros, e a todos que nos ouvem. Se você se interessou por prognósticos, está pensando aí, refletindo no que vai acontecer em 2025, e você que é assinante, já tem à sua disposição o nosso relatório, nossa última edição digital de 2024, chamado What, Why and Next, em que a gente analisa algumas das tendências que a gente discutiu aqui, mas outras também para você ficar ligado no que deve acontecer ao longo desse ano. Até semana que vem. É isso, o que vai acontecer, por que vai acontecer e o que vem depois. Carlos Aros, grande abraço, meu amigo. Até semana que vem. Feliz 2025 para você também. Feliz 2025 para você também. Feliz 2025, André, Rafa, e para você que está conosco aqui mais um ano neste nosso podcast do MIT Technology Review Brasil. O convite para que você esteja cada vez mais conosco, né, como assinante, recebendo conteúdos exclusivos, participando dos nossos eventos. Um ano cheio, 2025 promete, e a gente vai estar aqui destrinchando tudo o que acontece no mundo da tecnologia. Um grande abraço, até a semana que vem. Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil e a gente segue falando sobre tecnologia, negócios e sociedade. Feliz 2025 para você que nos ouve. Um grande abraço, até semana que vem. Tchau, tchau. Podcast MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Tech Institute.